Oi. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Feliz ano novo, pessoal. Meu nome é Davis Lael, somos aqui do canal Política Horizontal, né? Vocês já sabem que nas externas aí nós temos o Augusto, né? E o colocador de vinhetas aí é o nosso querido e charmoso Gumercindo. Hoje nós vamos fazer um resumão sobre o Bolsonaro, porque ele voltou, né, de viagem dos Estados Unidos, estava tirando umas férias, né, descansando a cabeça dele e falar de outros fatos relevantes. Na verdade, nós vamos falar de dois caras, é o Bolsonaro e o Moro, que são importantes, a gente tem que falar sobre essas criaturas. Tá bom? O Gumercindo bota aí a vinheta pro pessoal, que eles curtem aquele hardcore mandando. Então tá, seres. Vamos começar pelo Bolsonaro, então. Fazendo um pequeno apanhado dos últimos acontecimentos do nosso ex-presidente, ele perdeu as eleições, ele foi para os Estados Unidos, ficou acho que uns 3 meses lá e agora voltou. E aí é o seguinte, por que ele voltou? Ele estava com saudade do Brasil? Não. Ele estava com saudade dos apoiadores loucos dele? Também não. Ele, na verdade, voltou porque ele foi intimado pela Polícia Federal a explicar ao novo escândalo das joias. Se vocês não sabem o que foi esse escândalo, eu vou explicar para vocês rapidamente. Tinha uma refinaria na Bahia que foi vendida para uns sauditas aí. Tá? E aí assim, ó, foi vendida só com um pequeno desconto de uns 10 bilhões de reais. Tá? A refinaria custava 20, foi vendida para os sauditas por 10. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro magicamente recebeu dos sauditas um presentinho que, juntando em joias, dava mais ou menos uns 18 milhões de reais. Um pequeno presentinho, coisa pouca. Acontece que quando recebe presentes ou faz aquisição de coisas acima de $1.000, tu precisa declarar isso para ter os impostos da entrada de valores tão altos dentro do país. Só que o Bolsonaro resolveu não fazer isso. Era um presente dele, ele resolveu que era dele e ele não ia, no caso, declarar. Só que essas joias foram apreendidas na alfândega e ficou de posse da Receita Federal. E ele, por várias vezes, através de outras pessoas, tentou reaver, liberar essas joias, só que sem sucesso. E isso foi veiculado, isso foi noticiado, e agora ele vai ter que explicar por que essas joias não foram declaradas. Tá? Só que aí é óbvio, o Bolsonaro ele sempre fala um monte de mentiras e as pessoas engolem. Né? Falaram até de um presente que a Dilma não tinha devolvido, não tinha declarado, no valor de R$4.000. Aí tu fala, tá, dane-se. É um valor que não foi declarado, não interessa o valor. O importante é que ela realmente não declarou. Cara, é R$4.000. R$4.000. 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Tá? Então agora ele vai ter que explicar isso. Porque se ele não se explicasse, ia ficar ruim. Ele tem algumas pretensões políticas ainda. Né? Ele vai assumir agora a presidência de honra do PL, um partido historicamente de direita, né? Desde o ano passado. Quando o Bolsonaro entrou, porque vocês já sabem, o PL é um partido de centro, ele não é de direita. Ele, inclusive, já apoiou o Lula nos primeiros mandatos. Tá? Só que aí, como tinha essa onda, essa enxurrada de votos antipetistas no Bolsonaro, aí o PL virou conservador. Virou de direita e agora é de direita. Tá? Então, o Bolsonaro ele vai assumir a presidência de honra do partido, vai ter um belo de um gabinete, uma salinha para ele e um belo de um salário, para poder arquitetar toda a oposição ao Lula. O que, na minha opinião, não vai servir de nada, porque o Bolsonaro está mais sujo que pau de galinheiro, e agora, com a chegada dele ao país, mostrando toda a força do bolsonarismo, foram apenas 100 pessoas, em torno de 100 pessoas, para receber ele no aeroporto. Ele estava querendo mobilizar uma galera, só que ele esqueceu que agora ele não tem mais todo o recurso, tipo a máquina pública, para poder custear gasolina de motoqueiro nas motocicletas dele, ou dar ali um agradinho para empresário financiar ônibus para golpistas irem lá fazer fiasco, seja no aeroporto, ou seja em Brasília.
Então agora a nova realidade do nosso ex-presida tá contando os meses para ser preso. Tá? Porque são muitos escândalos, muitos inquéritos, então não vai ter como segurar. Dificilmente ele vai escapar da cadeia. Mas tem gente ainda que aposta que ele não vai ser preso. Eu, particularmente, aposto que vai. Porque os acontecimentos em Brasília no dia 8 de janeiro, que foram, né, foram encorajados por ele, por toda a cúpula, tipo o Mourão, tipo o outro, o Braga Neto, né, eles ficavam naquela coisa, né, incentivando as pessoas a fazerem os acampamentos golpistas. Não, aguarda só mais 72 horas. Alguma coisa vai acontecer. Eles encorajaram tanto, mas tanto, mas tanto, que aconteceu. Né? Aconteceu dos baderneiros fazerem aquele fiasco em Brasília. Mas o Bolsonaro, que é um baita no covarde, não fez nada. Ficou lá no recanto dele, ficou nos Estados Unidos, com a maioria desse pessoal, né? A maioria dos idealizadores bolsonaristas, eles não estão aqui no inferno. O Rodrigo Constantino é um bom exemplo disso. Ele não está aqui, ele mora nos Estados Unidos. O Olavo de Carvalho, que descansa no inferno, era um também que não morava aqui. Ele morava lá nos Estados Unidos, disseminava um monte de informações falsas, né, fazia um monte de merda, e aí a gente tinha que aturar olavista falando besteira, né, nas mídias, nas redes sociais, né, e a gente que paga o pato. Quem bota fogo no país nunca está aqui. Eles estão sempre fora. A maioria é empresário, gente que tem grana, e quer que a gente se ferre para o nosso país continuar sendo um país colônia. Essa é a grande verdade. Eu já falei que a direita, tá, um dos grandes objetivos é o que? Definir classes. Quanto mais burro, mais ignorante o povo ser, mais fácil de ser controlado. Aí tem gente que acredita num monte de asneira, continua ignorante e vota em caras como o Bolsonaro. Tá? Então, do nosso ex-presida, esse é o pequeno resumo dele. E o Moro, vocês sabem que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ele só deixou o governo porque ele viu que os interesses dele não eram mais viáveis. Né? O grande objetivo do Moro, integrando o governo Bolsonaro, era ter uma das vagas do STF. Porque a partir do momento que tu se torna ministro do STF, pô, além de tu ganhar um senhor salário, tu também tem uma grande proteção, né, tanto política quanto jurídica, porque para ti sofrer um impeachment, né, do teu cargo de ministro do STF, só o Senado para fazer isso, e uma vez que o Senado é conservador, isso nunca vai acontecer, né? Nós não temos hoje um Senado, um Congresso em si predominantemente de esquerda. Hoje nós temos um centro-esquerda progressista com um tiquinho assim de direita, porque o pessoal era muito conservador, né, quando se elegeu, né, os deputados, os senadores. Agora está todo mundo indo para o centro para apoiar o Lula para ganhar benefício. Todo mundo sabe disso. Né? Então o Moro está nessa onda aí. Né? A própria coligação do Moro é base aliada do Lula. De uma forma meio torta, mas é. Né? Então agora o Moro vai começar a responder sobre venda de sentença. Ele acabou chantageando, né, o Tacla Duran, que era uma das peças-chave da Operação Lava Jato. Ele foi chantageado em 5 milhões de reais para não ser preso e acertar um acordo de delação premiada, só que ele pagou só 600 mil. Né? E eu só não vou conseguir precisar para você se é dólares ou reais. Mas agora aqui na edição, o Gumercino, que também coloca as matérias, vai mostrar para você se foi dólares ou reais. Mas para ser mais preciso, se for dólares é muito pior, porque é muito mais grande, né? Comparado ao real, pelo amor de Deus. E então, ele pagou 600 mil, aí o Moro, vendo que não ia receber o resto, mandou prender o cara. Ele foi extraditado, foi preso, papapá, teve todo um rebuliço. E aí o Tacla Duran resolveu abrir a boca, e ele é o grande pivô agora, né, de uma possível condenação, tanto dele quanto do Deltan Dallagnol, que os dois não são flor que se cheire. Se vocês têm alguma dúvida do passado do Moro, eu já falei para vocês em outros vídeos, vão pesquisar as outras decisões dele. Tá? Se vocês não sabem o que o Moro fez, é muito simples de explicar. Ele é um juiz, o juiz não tem lado. Aí ele foi falar com o promotor, ele foi acertar
versões e estratégias para incriminar e para condenar o réu. Porra, ele acabou com o poder de ampla defesa. Então, ele cometeu um baita de um crime. Ele é um juiz totalmente parcial, sendo que ele deveria ser imparcial. E ele vem com essa bandeira levantando de anticorrupção. Olha só que maravilha que é o nosso país. Ele é o paladino da justiça, sendo o juiz mais, não digo o mais, mas um dos mais corruptos da história. Graças à atuação dele, que o Bolsonaro entrou nas nossas vidas e tornou o país muito melhor. Não sei para quem. Então, agora a gente vai entrar aí numa fase bem interessante, porque ele já começou a fazer os movimentos dele para tentar se safar, que ele não quer utilizar o foro privilegiado. Se vocês não sabem, Sérgio Moro é senador da República. Senadores, deputados, presidentes, eles gozam de foro privilegiado. Ou seja, qualquer crime, qualquer ação na justiça é julgado direto e só pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que é a instância mais alta e é a última da justiça. Uma decisão deles ali não tem como tu recorrer. E ele não quer passar por esse julgamento agora. Ele disse que não, que o que aconteceu com o Tacla Duran aconteceu quando ele era juiz, e juiz não tem foro privilegiado, que ele quer ser julgado como um cidadão comum, que ele é um cidadão como qualquer outro e que ele não quer gozar de privilégios. Sim, para ele é muito fácil, só que a estratégia dele é simples. Ele quer ficar protelando as instâncias, ele quer botar recurso, então ele vai para o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, aí ele vai ficar vagando pelas varas dos tribunais, vai ficar colocando recursos entre elas até ou caducar essa ação, ou daqui a pouco abafarem o caso e algum cara de direita que seja fã dele acabe dando inocência ou fazendo algum tipo de manobra que ele não venha a pagar por esse crime. E lembrando que isso é extremamente grave. Essa ação dele com o Dallagnol, o que ele já fez na Lava Jato já tinha sido grave. Agora, tão materializado, esse Tacla Duran, ele tem gravações, ele tem prints, ele tem vídeos talvez, mas tudo muito mastigado. Se essa ação fosse direto para o STF, e tem muito juiz lá que tá louco para acabar com o Moro e com essa farsa de herói, cara, se caísse ali ia ser muito fácil condenar ele, mas muito fácil mesmo, ia ser muito rápido, mas não vai acontecer. A gente vai ter que aguardar, o Ministério Público já acatou, eu não sei, essa influência toda que ele tem, não sabia que um cara que estava sendo investigado podia escolher, né, por quem seria processado, mas o Brasil tem dessas coisas, principalmente alguém que tem um certo conhecimento jurídico, mas o Ministério Público acatou e ele vai ser julgado na justiça normal. Geralmente na justiça normal a coisa ocorre mais rápido quando é com pessoas até tão sublimes quanto ele, né? É uma pessoa que acaba atraindo muitos olhares, muita atenção, principalmente da mídia, né? Pode ter certeza que esse processo vai andar, mas vai vir muitos recursos, virão muitos recursos, vai ser muito protelado, ele vai tentar fazer com que abafem esse caso e o caso simplesmente suma. Agora a gente vai ver se o nosso sistema de justiça é sério e vai levar isso em consideração, vai levar adiante, né? Porque quando foi o Lula, né, eles fizeram um monte de arbitrariedades jurídicas, né, várias manobras, e o que acabou acontecendo foi que o cara foi julgado ele foi processado, julgado numa velocidade recorde, todo mundo sabe disso, com o objetivo de tirá-lo da disputa presidencial, o que acabou abrindo espaço para essa anta que ganhou e ferrou a vida de todo mundo. Então, né, pessoal, vamos aguardar para ver tanto o processo do Bolsonaro quanto o processo do Moro. Tá? Mais uma vez, como a gente sempre pede, se inscrevam no canal, é um canal pequeno, a gente está crescendo aos poucos, a gente está se esforçando muito para trazer notícias para vocês, informações, e somos amplificadores aqui. A gente pega a notícia e joga para frente, dá a nossa opinião, né? Como eu já falei, nós somos um canal de esquerda e o nosso interesse é passar a verdade para as pessoas, né? E que também nos outros vídeos a gente já explicou qual é o nosso papel aqui, tá bom?